sua vida. Amém? Só vai dar glória agora quem vai morar no céu. Aê, aqui todo mundo vai morar no céu. Glória a Deus. Gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia em 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 1 ao 4, por enquanto. Amém? 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 1 ao 4. Eu vou ler para ganharmos tempo. E sucedeu que depois disto, os filhos de Moabe, os filhos de Amon, e com eles outros dos amonitas, vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: vem contra ti uma grande multidão, dali do mar e da Síria, e já estão em Hazazon-Tamar, que é em Gede. Então Josafá temeu e pôs-se buscar o Senhor, e apregou jejum em todo o Judá. E Judá se juntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscar ao Senhor. Amém? Os irmãos podem tomar o vosso assento. Eu vou ser sincero, irmãos. Os irmãos estão meio dormindo, mas agora o Espírito Santo vai acordar todo mundo. Amém? Agora chegou a hora de descer fogo. Quem aqui está pronto para receber fogo? É fogo do quente, hein? Glória a Deus. Essa história é uma história bem conhecida. Essa história é sobre Josafá. Quem era Josafá? Josafá, ele era rei de Judá. E a primeira coisa que me chama a atenção nesse primeiro versículo é que, podemos ver, pastor, que se levanta 3 exércitos, 3 reinos que eram aliados: os amonitas, os moabitas e os amonitas, falando mais facilmente, os árabes. Os árabes, os amonitas e os moabitas se levantaram contra quem? Contra o povo de Deus, contra Judá. E qual era o propósito dele? O propósito dele era roubar. O propósito dele era destruir. O propósito dele é sempre tirar aquilo que Deus te deu. Por isso nós temos que ter cuidado. Esse texto me ensina muitas coisas. Nos ensina muitas coisas, porque nós podemos ver que, por quê? O inimigo ele se levanta para
dúvida, não foi uma dúvida. Muita gente pode ler esse texto aqui, esse versículo e falar, foi uma dúvida de Josafá. Não, ele não duvidou em nenhum momento do poder de Deus, tanto que ele foi buscar. E por quê? Ele teve um medo humano. O medo humano é aquele medo que nos deixa paralisados. O medo humano é aquele medo que nos segura. É um medo humano, mas ele não ficou só nesse temer. Porque muitas pessoas, até mesmo, vou falar um pouco mais forte aqui, até mesmo dentro da igreja mesmo, algumas pessoas, quando vem a aflição, quando o inimigo se levanta e manda palavras contrárias, ela fica só no temer. Ela fica só no temer. Josafá temeu, porém, ele foi buscar o Senhor. Ele trabalhou o quê? Ele foi buscar o Senhor. Oh, glória! E que forma de buscar? A Bíblia diz lá em Isaías, capítulo 55, versículo 6. O que a Bíblia diz? Ela fala assim: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, e invocai-o enquanto está perto. Então hoje Deus está te dando a oportunidade de buscar. Então hoje Deus está falando para você, não perca a sua oportunidade. Eu estou aqui. Eu estou te livrando, eu estou cuidando de você. Mas primeiro vai me buscar. Primeiro vai me adorar, vai me exaltar. Primeiro eles foram buscar. É assim. Nós temos que crer para receber. Não o contrário. Eles creram que se eles buscassem o Senhor, Deus ia dar a provisão. Glória a Deus. Oh, aleluia. E aqui, após o buscar, uma forma de oração, de estar orando, tendo mais intimidade com Deus, ele foi jejuar. Você sabe o que? Ele foi jejuar. O que é jejum? O jejum é simplesmente uma prova que você é dependente de Deus. Por quê? Porque você está matando a sua carne, você está matando o seu eu e mostrando que você é dependente de Deus. E por que eu quero dizer isso? Porque aquele povo sabia que eles não tinham força. Josafá, militarmente, ele não tinha armamento suficiente para lutar, não tinha homem suficiente para lutar. E como eles não tinham literalmente nada, nenhum rei ia querer se aliar a eles. Então eles sabiam que poderia ser destruído a qualquer momento. A qualquer momento eles foram jejuar. O jejum ele é uma arma poderosa. O jejum ele é uma arma poderosa. Jesus disse que existe uma casta de demônios que não sai por nada a não ser por oração e jejum. Vamos jejuar o Senhor. Vamos falar que nós somos dependentes dele e somente dele. Versículo 4. E Judá se ajuntou. Vou parar aqui, que eu gosto de explanar assim. Então eu vou explanar primeiro nessa parte aqui, depois eu vou para a segunda parte do versículo. Então vamos para a primeira. A primeira parte do versículo fala assim: e Judá se ajuntou. Se ajuntou é o quê? Se ajuntou é só um? Se ajuntou é só um? Se eu tiver, vamos dizer que só uma maçã, como é que eu vou ajuntar ela com outra maçã se eu não tenho outra maçã? Então se ajuntar não é só um, é coletivo. Aleluia! É coletivo. Então quando eu estava falando aqui se ajuntar,
primeira parte do versículo. Porque não temos que lutar contra a carne e sangue. Então muitas vezes nós estamos divididos contra si mesmos, em vez de nós se ajuntarmos para buscar ao Senhor contra o inimigo verdadeiro. Contra o inimigo verdadeiro, aqui está falando. Nossa guerra não é contra o irmão, então não se divida, igreja. Saiba que nós somos mais fortes juntos. Quanto mais nós buscarmos ao Senhor, mais nós vamos conseguir vencer essa guerra. Se ajuntou em comunhão e união. É isso que Deus está mandando todo aqui. Cada um ajudando, o pastor ajudando a igreja ajudando o pastor e assim vai. Resto do versículo 4. Para pedir socorro possível. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscar o Senhor. Para pedir o quê? Socorro. Pastor, eu amo fazer. Quando eu estava estudando essa mensagem, eu amo fazer um paralelo entre essa mensagem com Salmos capítulo 121. Por quê? A Bíblia diz lá em Salmos capítulo 121: eleva os meus olhos para os montes. Peraí, aqui está falando que para pedir socorro ao Senhor, né? Mas aí, no Salmo 121 está escrito assim: eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá meu socorro? Aleluia! O meu socorro vem do Senhor. Fazendo um paralelo aqui, eles estão respondendo esse povo. Então pensa comigo, aqui ele está falando para pedir socorro ao Senhor. E o salmista diz: eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá meu socorro? Meu socorro vem do Senhor. Muitas vezes nós estamos pedindo socorro para a pessoa errada, enquanto nós devemos prostrar os nossos joelhos, olhar para o céu e falar: meu socorro vem do Senhor. Oh, glória! Oh, aleluia! Depois que Jonas vai em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, ele colocou em pé assim, que muitas vezes, a maioria das vezes nós temos que orar secreto, só a gente mesmo. Mas dependendo da ocasião, tem vezes que nós temos que olhar para o céu, elevar nossos olhos para os montes e ficar em pé diante do Senhor e começar a orar. E eu aprendo muito com a oração de Josafá, que é uma oração que é cheia de lições para nos ensinar. Vamos navegar aqui na Bíblia, na palavra de Deus? Eu amo navegar na palavra de Deus. E quem quer navegar comigo aqui? Oh, glória a Deus! E diz mais. Aí ele começa a oração e diz:
Abraão, teu amigo? O que ele está falando aqui? A Senhora deu herança. O nome Josafá significa Deus é juiz. Aleluia! Se tiver uma caneta aí para anotar no lado, se não tiver, pode anotar. Ou grave mesmo na cabeça. O nome de Josafá significa Deus é juiz. E o que ele está fazendo aqui? Reivindicando a herança. Ele está reivindicando a herança do Senhor. E é isso que nós temos que fazer. Reivindicar a nossa herança. Pedirmos a nossa herança. Primeiro o que nós devemos fazer é buscar. Depois jejuar. Depois reivindicar a nossa herança. E exaltar o Senhor. E aí ele diz mais no versículo 8: e habitaram nela e edificaram nela o santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal sobrevier a espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante dessa casa e diante de ti, pois teu nome está nessa casa. Clamaremos a ti na nossa angústia e tu nos ouvirás e livrarás. O que ele está falando? Lá atrás, o que aconteceu, pastor? Salomão falou essas palavras quando ele edificou o templo na herança, para agradecer ao Senhor pela herança. Para agradecer, ele disse que Deus ia livrar de peste, de fome, de espada, de juízo, e que na angústia deles eles iam clamar. Eu tiro duas lições dessa aqui. Primeiro, vou falar mais simples aqui para a igreja não ficar assustada, pastor, e aí? Amém? Então, Deus ele escuta e livra. Deus ele escuta e livra. Ele está ouvindo o seu clamor. Ele está ouvindo a sua aflição. Ele está ouvindo. E ele não fica só no ouvir. Ele fica também no livrar. Significa o quê? Primeiro ele escuta, depois ele livra. Aleluia! Pastor, eu estou até com medo, porque o que eu vou falar agora acho que ninguém vai dar conta. Passar Israel quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram. Esses nos dão um pago, nunca para lançarmos fora da terra deles, que nos fizeram tirar. Pastor, é uma história bem confusa isso aqui. Só que a primeira coisa que eu quero falar é sobre a ingratidão. A ingratidão destrói. A ingratidão, ela faz tudo de ruim que você imagina. Porque, tá vendo esse povo, os moabitas, os amonitas, os amonitas aí, falando mais simples, os árabes? Sabe o que aconteceu, pastor? Lá atrás, Deus não permitiu que Israel matasse eles. Mas tem um motivo. Lá atrás, na época de Abraão, Ló morava em Sodoma. Então o que aconteceu? Sodoma foi destruída. E o que aconteceu? Aí foi para morar numa caverna. Só que as filhas deles acharam que não tinha homem mais na terra. E tiveram filho para o pai.
E o que aconteceu? Deus abominou essa atitude deles. Essa atitude, eles embebedaram o pai de filho, o próprio pai. E o que aconteceu? Nasceram 2 filhos de cada filha. Nasceu Amon e nasceu Moab. Amon, os amonitas vieram de Amon, os moabitas vieram de Moab. Mas Ló, ele era sobrinho de Abraão. E por causa desse parentesco, Deus não permitiu que matassem eles quando estavam indo para a terra prometida. Então é ingratidão. E agora os árabes? Os árabes, eles são o quê? São parentes? Também. E eles ainda são da linha direta de Abraão, porque eles são descendentes de Esaú. E Esaú era o quê? Esaú era neto de Abraão. Quando ele partiu para outras bandas, eles foram, e aí tiveram os árabes e tal, e assim foi. E agora, o povo que Deus tinha salvado, só por causa de um parentesco com Abraão, agora está querendo, além de destruir, roubar a herança que Deus deu para Abraão, ainda matar o povo que deu, a descendência de Abraão. Então a ingratidão, ela destrói. Por quê? Porque lá na frente aconteceu uma coisa terrível com esse povo, porque eles fizeram isso. Então que nós nunca venhamos ser ingratos, que nós venhamos sempre lembrar que é Deus que está do nosso lado e que Deus, Ele sempre vai prover para nós. Amém? Vamos continuar. Versículo 12. Ah, nosso Deus, porventura não julgará? O nome dele significa o quê? Deus é juiz. Então ele está fazendo jus o nome. Porventura não julgarás? Eles estão sendo ingratos, eles estão querendo nos roubar nossa herança, eles estão querendo nos matar, Senhor. Porventura não julgarás? E ele continua. Porque em nós não há força perante essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos o que faremos, porém os nossos olhos estão postos em ti. Eu quero falar para eles. Os nossos olhos estão postos aonde? Os nossos olhos estão postos aonde? Em Deus. Nossos olhos estão postos em Deus. Ou seja, eles estão falando que os nossos olhos estão postos em ti. Por quê? Porque a gente sabe que a gente não tem força. A gente sabe que nós, sozinhos, não conseguimos. Mas aqui eles estão falando, nossos olhos não estão postos em nós mesmos. Os nossos olhos não estão postos em minha força. Nem no meu amigo, nem no meu parente, nem na minha família, não. Os meus olhos estão postos em ti. Eleva os meus olhos para o monte. Aleluia! Glória a Deus! Socorro, Senhor. Mas primeiro eu tenho que olhar para Ele. Primeiro eu tenho que olhar para Ele, olhar sempre para Ele. Continuar no caminho. Continuando para nos ganhar tempo, né, Senhor? Podemos ver que nos fala mais. Todo Judá estava em pé perante o Senhor, como também as suas crianças, suas mulheres e seus filhos. Quando falar uma coisa, todo mundo estava em pé, sem exceção de ninguém. Estava todo mundo em pé. O que eu quero falar com isso? Quando vimos para a igreja, ensina seu filho, ensina ele, que ele escute a palavra de Deus. Porque aqui está falando que até as crianças estavam em pé. Até as crianças jejuaram. Então as crianças, elas têm um papel fundamental. E foi dada uma responsabilidade para os pais de ensinar o caminho que se deve andar. E Deus, vai ser forte isso aqui que eu vou falar agora, então já se prepara. Por quê? E Deus não vai cobrar de outra pessoa. É forte, mas é verdade. Deus não vai cobrar de outra pessoa, vai cobrar dos pais. Aquele momento que poderia estar ouvindo a palavra de Deus. Continuando. Aleluia! Podemos ver aqui no versículo 14. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Benaías, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf. Eu já tiro
uma outra salva aqui. O Espírito Santo, primeiro que ele escolhe quem ele quer. Aleluia. E o negócio Glória a Deus. é que. Vou beber uma água aqui. Glória a Deus! Glória a Deus! Aleluia. O negócio é que entre milhares e milhares de pessoas, Deus escolhe um. Primeiro, que ele escolhe quem ele quer. E segundo, que o nome Jaziel em hebraico. Quem puder, tiver uma caneta, pode anotar para não esquecer. Porque às vezes a mente falha. Então, Jaziel em hebraico significa Deus vê. Nossa, igreja. Glória a Eu vou Deus! procurar real. Me deu uma desanimada aqui agora, viu? Glória a Deus! Deixa eu repetir. Jaziel em hebraico significa Deus vê. Deus vê. Deus viu a sua busca. Deus viu o seu jejum. Deus viu a sua exaltação. Deus viu a sua exaltação a Ele. Deus viu que você se humilhou. Deus viu. Deus viu. Deus viu a sua dor. E Deus viu esse seu problema antes mesmo que você vê. E Ele também já viu a solução desse problema, sem você saber. Então Deus vê. O que acontece aqui, ele fala. E disse: dai ouvidos todo Judá e vós moradores de Jerusalém. E tu, ó rei Josafá. Pastor, eu vou orar aqui. Então, por quê? Por que eu estou falando isso? Dai ouvidos todo Judá. Tem vezes que é hora de falar menos, fala menos, escuta mais. Judá, escuta mais. Fala menos, escuta mais. Dai ouvidos todo Judá. Por quê? Por que dá ouvidos? Essa palavra que Deus colocou aqui no meu coração é para escutar. É para escutar. Ô pastor, agora eu vou falar assim. E tu, ó rei Josafá? Por que rei Josafá? Por quê? Porque ele era o líder. Líder das irmãs, líder das crianças, líder dos jovens, presbíteros, pastores. Pastor, escute também. Escute também. E tu, ó rei Josafá, por quê? Porque é o rei Josafá que cuida das ovelhas. Agora, vamos partir para o resto do versículo. Assim o Senhor vos diz: não temais nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, dizer. Pois a peleja não é vossa, mas é de Deus. Vamos falar primeiramente: não temais. Por que não temais? Nem vos assusteis. Alguém lembra aqui de Gideão? Pode falar, irmão. Quem lembra de Gideão? Me diz um amém bem forte. Amém! Quando eles estavam com os 32 mil soldados, Deus viu que era muito, não viu? E depois que ele viu que era muito, o que aconteceu? Antes de Deus fazer aquele teste da água, primeiro ele fez outro teste. Ele falou assim: medrosos, covardes, voltem pra casa. E o que ele está falando aqui? Não tem mais, nem vos assusteis. Por quê? O medo vai te impedir de ter fé, o medo vai te impedir de ter confiança, mas aqui está falando: não tem mais, nem vos assusteis. Sabe por quê? Aqueles covardes e medrosos, eles tudo voltaram para casa. Eles tudo voltaram para casa. Depois disso, depois que Deus mandou essa mensagem, o que aconteceu? O povo ficou corajoso. O povo ficou corajoso. Então tá vindo problema, tá vindo tribulação, tá vindo. Isso é coisa da vida, isso acontece. Mas sabe qual é a diferença? A diferença é que você não tem medo. A diferença é que você não tem medo. Se alguém perguntar para a igreja: você tem medo do diabo? O que a igreja vai responder? Eu quero saber, igreja.
acontecer nada. Estão achando que não vai acontecer nada. Muitas pessoas, pastor, falam do Senhor sem o Senhor saber pelas costas, mas saiba, o Senhor é filho de Deus. O Senhor está protegido. O Senhor está protegido. A peleja não é vossa, mas é de Deus. Oh, glória. Diz lá. Amanhã descereis contra eles, eis que sobem pela ladeira de Ziz, e os acharei no fim do vale diante do deserto de Jeruel. Nesta batalha não tereis que pelejar, estai-vos e ficai parados, e vede a salvação do Senhor para convosco. Ajudai Jerusalém, não temais nem vos assusteis, amanhã sairemos em encontros, porque o Senhor será convosco. Primeira coisa que eu tiro aqui, ficai parados, ok? Nessa peleja você não vai lutar nada. Agora Deus entrou, tomou a direção, mas primeiro você tem que deixar Deus tomar a direção. Porque muitas pessoas pedem tanta ajuda de Deus que na hora que Deus vai ajudar, mas ele aqui, ó, quer ficar no controle. Quer ficar no controle, mas Deus está falando, não, deixa eu tomar a direção. E quando eu tomo a direção, essa peleja não é sua, mas agora é minha. E aqui está demais. Ficai parados. Mas eu ficar parado e fazer o quê? Enquanto eu estou parado? Ver o quê? A salvação do Senhor. Hoje Deus quer salvar. Hoje Deus quer libertar. Hoje Deus quer renovar. Hoje Deus quer transformar. Aquele lugar de pegar fogo. Aquele lugar de pegar fogo. Sabe por quê? Até quem está com frio, o Espírito Santo aquece a presença. Aqui não é lugar de ficar parado. Aqui não é lugar de ficar assim, ó, olhando para o mundo, não. A gente vem aqui para cultuar. A gente vem aqui para adorar. Enquanto isso, ó, o Espírito Santo aquecendo. Ó, o Espírito Santo aquecendo. Ó, o Espírito Santo aquecendo. Diz mais no versículo 18. Então Josafá se aproximou da costa inteira, e todos os judeus moradores de Jerusalém se lançaram perante o Senhor, adorando. Às vezes, igreja, nós temos que parar um pouco de pedir. Por quê? Tem hora que a gente tem que fazer isso, ó. Se ajoelhar, prostrar, o rosto inteiro, se ajoelhar, se humilhar. Falar, eu não sou nada, Senhor, eu sou pó, eu não posso nada, mas eu vou te adorar. Hoje eu não vim para pedir, hoje eu não quero pedir. Eu tô cheio de problema, eu tenho essa guerra, não tenho, mas agora eu vou te adorar. Porque às vezes nós, igreja, não paramos para pensar nisso, mas às vezes nós não precisamos nem pedir. Através da adoração, Deus vê a sinceridade do nosso coração e faz em nós pedirmos. Glória a Deus. Levantaram-se os levitas, os filhos dos coatitas e dos filhos dos coraitas para louvarem o Senhor Deus de Israel com voz muito alta. Muito alta. O que? Primeiro, eu vou dizer. Eu sei dizer que esse povo é doido. Só pode estar de brincadeira. O povo é louco. Por que, pastor? Porque, ó, você é louco. Você ainda nem ganhou. Porque, primeiro, a fé deles era tanta que eles já colocaram as levitas para cantar. Para cantar por algo que ainda nem ganhou. Aos olhos humanos, vocês são o quê? Esse povo é louco. E o que eles fazem ainda é mais loucura
Deus fala, através da palavra dele, que ele pega as coisas loucas deste É mundo assim mesmo. para confundir as sábias, Aleluia. e as coisas fortes deste mundo para confundir as fracas. Como assim? As coisas loucas, isso é loucura, para confundir as coisas sábias. Nos olhos humanos era para eles ficarem parados ali, sem ir para a batalha para morrer. Não tenho arma, não tenho homem, o que eu vou fazer? Morrer. Melhor ideia, nos olhos humanos, mas na lógica de Deus não. Começa a louvar. Ô, glória. Começa a louvar. Eu vivo. O louvor, ele transforma. Deus é vivo. O louvor, ele liberta. Sabe uma coisa que o inimigo odeia quando o crente está louvando? Por que ele odeia tanto, será? Ele odeia tanto quando o crente está louvando. Ele tem raiva. Aleluia. Ele olha e vê. Ah, ele está adorando. E quanto mais ele adora, mais eu fico fraco. Por quê? Porque Deus está se levantando. Então eles estavam louvando por uma coisa que eles nem ganharam. E aqui, com voz muito alta, o que eu tiro isso? Voz muito alta. Às vezes nós queremos olhar tanto para quem está do nosso lado, tanto para quem está ao nosso redor nos olhando, que nós esquecemos da adoração, que nós esquecemos do louvor. O problema é da pessoa. Está incomodada? Está incomodada? Saia. Mas eu vou continuar adorando o meu Deus. Já parou para pensar se os heróis da fé, eles literalmente parassem? Se eles literalmente, eles parassem de tudo. Por quê? Eles não se importavam. Nabucodonosor, os 3 homens lá, mandou, fez a estátua que não se ajoelhar, não vai morrer. Pronto. Aí o que acontece? Aí toca a música lá para todo mundo se ajoelhar. Aí daqui a pouco o que acontece? Esse povo só pode ser doido mesmo, porque ser queimado. Aí daqui a pouco tá 3 rapazes lá. Tá 3 rapazes lá em pé. O rei não ficou incomodado? Ele ficou incomodado, com certeza. Ele ficou totalmente incomodado porque não estava adorando a ele. Mas é isso que eu quero falar hoje. Com voz muito alta, não importa quem está olhando, não importa quem não está gostando, o importante é que Deus está aceitando. Glória a Deus, continuando para nós ganharmos tempo, né? Não sei que horas são, mas tá tudo bem, graças a Deus. Amém. Dá tempo ainda, Deus. Bendito é o nome santo do Senhor. Aqui, depois disso, e pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Então saíram de Josafá, pôs-se em pé e disse: ouvi-me, ajudai os moradores de Jerusalém. Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Primeiro, crê na palavra de Deus. Aleluia. Oh, glória. Vamos fazer de novo. Crê no quê? Oh, glória.
Os amonitas e os moabitas olhavam para a montanha de Seir, os árabes, e viam inimigos. Aí começaram a matar. Destruiu. Depois que destruiu, olhavam para que eram irmãos. Eles começaram a se matar. E é daqui que eu também complemento o versículo 4, Sérgio Paulo. Por que eu complemento? Porque eles aqui se dividiram contra eles mesmos e acabaram se destruindo. Eles eram aliados, eles eram irmãos, eles eram parentes. E eles acabaram se destruindo porque se dividiram contra si mesmos. Aleluia. Não sobrou nenhum. Quando Josafá foi chegar, que nem precisou lutar. Quando ele chegou, só tinha corpo. Aleluia. Só tinha corpo. E sabe qual é o negócio? É que eu posso ver que... O que acontece? Quando eles foram, os planos deles eram menores. Sempre eles não se pensam. É assim mesmo. Por quê? Eles viam corpos e todos esses povos, eles tinham trazido muita comida, eles tinham trazido muito gado, eles tinham trazido muitas coisas para eles morarem em Judá. Então, quando Josafá chegou, estava todo mundo morto. O que sobrou? O gado, a riqueza. Aleluia.